Vamos estudar hoje, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo 91, Campo de Sangue. Emmanuel utilizou para esta reflexão o versículo 8 do capítulo 27 de Mateus. Por isso foi chamado aquele campo, até hoje, campo de sangue. Vamos à leitura do texto. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mesmos mentores do judaísmo concluíram, então, que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado, desde então, Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica desta recordação e, com sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o Mestre, inconscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram, desesperados, os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube no criminoso movimento em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Eu busquei alguns estudos deste capítulo e me inspirei em alguns deles. As reflexões trazidas por Emmanuel iniciam nos capítulos anteriores, como o fracasso de Pedro, o ensejo ao bem, onde Jesus, mesmo sabendo do desfecho das atitudes de Judas, o trata como amigo, quando lhe pergunta: a que vieste? Neste capítulo, o 91, nos deparamos com um Judas que, quando percebe seu equívoco, no desespero, procura pelos sacerdotes na busca de desfazer o que havia tratado. Mas os sacerdotes lhe viram as costas, como a dizer: o problema é todo seu. Judas então lança as moedas no templo. Mas os sacerdotes, cientes de que suas atitudes causaram a morte de um nascente, não querem ficar com aquelas moedas sujas de sangue. Para se livrar delas, adquirem um campo para o sepultamento de estrangeiro, ao qual chamam de campo de sangue. Como Judas, ainda hoje, equivocadamente, muito de nós continuam trocando Jesus por algumas moedas, seja pelo descaminho, após tomar conhecimento dos ensinamentos de Jesus,
ou simplesmente no dia a dia, em pequenos deslizes em que ignoramos os ensinamentos em favor das paixões materiais que nos proporcione satisfações imediatas. Não nos esqueçamos do vigiar e orai. Para ilustrar o desvio, aqueles que, após o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, o deixam para seguir suas paixões, temos um caso de um médium de uma casa espírita que, após algum tempo de serviço, procura a administração e pede para sair. Para justificar sua saída, explique que a vivência ensinada na casa espírita entrava em choque com seu estilo de vida, que era o hábito noturno, do qual não queria abrir mão. Preferiu ele os prazeres terrenos imediatos a seguir e praticar ensinamentos do Cristo, criando assim o seu próprio campo de sangue. Alguns, quando se dão conta, vão em busca de comparsas, na vã esperança de atenuar suas culpas. No caso aqui, se refere aos desencarnados que, após chegarem no plano espiritual, arrependidos, dizem assim: mas foi o meu obsessor. E o obsessor olha para ele e fala: eu não cheguei até você se você não chamasse. E só consegue adquirir, com suas atitudes, o seu campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepultar o cadáver de seus pesadelos delituosos, distantes da perfeição em Jesus Cristo. Fico alerta para não trocarmos o Cristo por um punhado de satisfações materiais passageiras e assim criarmos o nosso próprio campo de sangue. Obrigado. Alguém mais gostaria de acrescentar os seus comentários? Nesses estudos que a gente faz, né, para entender essas mensagens do Emmanuel, eu ouvi um negócio também muito interessante da importância não apenas da fé raciocinada que a doutrina nos ensina, mas equilibrar, ajustar a fé raciocinada com a razão iluminada. Então, esse exemplo que você deu do irmão que já estava, não é, ali praticando a sua dedicação numa casa espírita e depois ele abandonou, ele já conhecia a fé raciocinada, né? Faltou a ele a razão iluminada, dele saber diferenciar bem o que ele estava jogando, né? Como Judas, as 30 moedas ali no chão, porque ele estava desperdiçando, ele esteve com Jesus dentro do templo e jogou fora a oportunidade, porque ele ainda estava refém, né, dos prazeres da matéria. Então, ele já conhecia a fé raciocinada, mas não tinha conseguido ainda conquistar a razão iluminada. Eu achei isso lindo, e no caso, o palestrante que foi o Arthur Valadares, ele disse que essa passagem está no livro Coletânea do Além, no capítulo 48, Sentimento e Razão, quando Emmanuel nos chama, né, a essa precaução de equilíbrio, porque não adianta só a gente aprender, né, o que a doutrina ensina. Principalmente temos que colocar em prática. E colocar em prática passa por quê? Passa por esforço para nós superarmos as nossas imperfeições, né? Para podermos
semear para a gente uma redenção e não um campo de sangue, com uma reencarnação, com provas e expiações duras, né? É isso que eu achei lindo quando eu ouvi. É verdade, não. Alguém mais queria colocar mais alguma coisa? Sim, uma coisinha. É interessante lembrar que nem Jesus escapou desse dilema. Ele também teve que fazer a opção dele. Ele poderia ter vendido a oportunidade ou a missão dele na matéria em troca de moedas, não seriam de prata, seriam de ouro, porque ele poderia ter assumido o poder material. E poder ter se tornado de fato rei dos judeus, poderia ter sido mais, poderia ter dominado o mundo e ser um César da sua época. Mas ele já passou desse estágio, né? Então, não, as tentações no deserto e tudo mais, quando ele teve, se decidiu entre se dedicar ao mundo de Deus ou ao mundo da matéria, lá ele já saiu vencedor da prova onde Judas falhou. Mas isso lembra o seguinte, é que mesmo os maiores, quando cá estão, são sujeitos às mesmas tentações, às mesmas pressões da vida, a vida material pressiona muito, e alguns escorregam e têm recaídas. É inimaginável para nós imaginar que Jesus tivesse uma recaída e optasse pelas 30 moedas. Mas o mundo espiritual relata que alguns espíritos já teriam passado por essa fase, eventualmente cedem e voltam a abraçar o mundo da matéria, os valores materiais, em troca deixando os valores da espiritualidade, da moral e os valores superiores de lado. Isso se aplica a todos. Ele também se sujeitou a isso. Não havia nenhuma a mínima expectativa que ele pudesse sucumbir, dado a distância da sua maturidade espiritual em relação à nossa. Mas nós estamos aqui ainda no dia a dia, um pequeno, não são 30 moedas, né? Mas de quando em vez nós trocamos uma moedinha aqui, uns tostões ali, e vamos oscilando, ora para um lado, ora para o outro, e vamos empurrando e seguimos em frente. Eu concordo contigo, né? Acho que tem até aquele vigiar e orar, né? Acho que é Uhum. mais ou menos por aí. Acho que quanto mais dedicação, porque às vezes a pessoa fica num momento difícil, né? Se afasta um pouco aí da leitura, né? Dos livros, até desses encontros mesmo que a gente faz, né? Então, fica suscetível, né? Não quero dizer nem que seja uma recaída, mas já tem uma certa fraqueza, né? Então, acho que é normal aí desse nosso percurso aqui, né? Aqui na Terra. Então, precisa realmente ter muita força e pedir aí sempre para nossos guias espirituais aí nos ajudarem nos nossos momentos mais difíceis, para que a gente possa escolher o caminho certo, né? Porque sozinho também fica difícil, hein? Tem que, Isso. tem que ter muita ajuda aí, senão. Não, é difícil porque os padrões à nossa volta não são esses. Ser É, chamado de fanático é o mínimo. Como pois você é. rejeita uma bolsa cheia de moedas em troca de continuar frequentando o centro tal ou fazendo tal trabalho espiritual ou de caridade? É louco, esse cara é fanático. E às vezes não é nem por ele, né? Às vezes é até para poder ajudar até um filho, um parente, alguma coisa assim, né? Então, confunde até a mente do cara. Às vezes não é nem Por para isso, ele. Às vezes não está por nem isso pensando nele, está pensando em ter aquilo para ajudar um terceiro, um parente, é, familiar.
é muito difícil. Eu hoje, por coincidência, eu escutei um vídeo sobre o Edgar Cayce, aquele vidente americano, muito famoso pelos seus acertos. A pessoa que apresentou o estudo fez um estudo bem detalhado, nunca tinha escutado tantos detalhes sobre a vida dele. E aconteceu isso aí. Ele, em andar no geral, ele tentou seguir um caminho ali intermediário, mas acabou se voltando muito para o lado material e meio que comercializou os seus dons com, com um custo que no final foi a própria vida, porque ele foi avisado que se continuasse se exaurindo daquela forma, ele teria encurtado a sua vida e encurtou mesmo. E tem aqueles, né, Vidal, que também eu ouvi do palestrante, que depois que chega no plano espiritual, aí tenta justificar-se, dizendo que desviou-se por conta do obsessor. Aí o obsessor fala: não, mas você me atraía, né? Você queria aquilo. Então, a gente tem que. É o vigiar e orar mesmo, né? Sempre. Porque não adianta depois querer botar a culpa nos outros, não. A nossa consciência vai nos cobrar, né?